Bem-vindos a mais uma edição da Revista de Imprensa Internacional na Bola TV. Nesta terça-feira começamos por olhar para a capa do jornal A Bola. Vamos então olhar para o destaque para Bruno Lage e Muna Champions. O futuro e a renovação do técnico do Benfica não dependem do que acontecer na Alemanha, no jogo frente ao Leipzig. Há também aqui a nota para a falta da renovação de Ruben Dias. Tem ainda assim o Benfica uma equipa inteira praticamente segura. Jorge Jesus, que diz que o país está orgulhoso dele, depois de ter sido homenageado na Câmara do Rio de Janeiro. No Sporting há dois jogadores debaixo do olho, Boadu e Netcham. No Futebol Clube do Porto, nota para Vítor Ferreira, que renovou até 2024. Na Liga dos Campeões, Mourinho, com vista para os oitavos, garante a passagem em caso de vitória frente ao Olympiacos de Pedro Martins. Vamos desde já ao comentário, esta capa com Miguel Cardoso Pereira. Miguel, bem-vindo. Bom dia. Benfica que tem um jogo decisivo, ainda assim este jogo não interfere com o futuro e com a renovação de Bruno Lage? Sim, eu diria que não. O jogo é decisivo, claro, para o Benfica, não apenas no que diz respeito à Liga dos Campeões, uma prova na qual a continuidade diria quase que uma miragem, mas num sentido já um pouco menos ambicioso. Também tem uma importância clara, pelo menos para a continuidade do Benfica nas provas europeias, ou seja, com a despromoção à Liga Europa. Nesse sentido, o Benfica, claro, tem de terminar pelo menos em terceiro. De qualquer das formas, mesmo isso pode não ser propriamente um objetivo particularmente fácil, atendendo à fraca figura, ainda assim, que o Benfica tem mais uma vez demonstrado na Liga dos Campeões. Agora, para mais, vai ter aquele que será o jogo, em teoria, mais difícil do grupo. Um jogo que, se correr mal ao Benfica, pode inclusivamente correr muito mal ao Benfica, e nesse sentido eu creio que há alguns sinais de alarme que devem tocar. Agora, relacionar isso com a continuidade do Bruno Lage nesta altura, eu acho que não faz propriamente muito sentido. O problema do Benfica nas competições europeias, é claro que aqui ou ali pode ter estado relacionado com más escolhas ou com erros do treinador, como acontece com qualquer equipa, evidentemente, mas eu creio que é sobretudo um problema de investimento do clube. O Benfica não tem uma equipa suficientemente boa para poder ir longe na Liga dos Campeões, e essa equipa que é insuficiente para a prova, tanto é insuficiente com o Bruno Lage como seria com o Guardiola ou com o José Mourinho à frente. Ou seja, não é por aí que o Benfica tem ou não tem mais capacidade europeia em condições normais. O Benfica, com este baixo nível de investimento no plantel, não pode aspirar a muito mais das competições europeias, além disto que tem conseguido, e que é evidentemente muito pouco. E, portanto, a continuidade de Bruno Lage, eu penso que decorrerá em paralelo, portanto, sem nenhum tipo de ligação direta com isto que está a acontecer na Liga dos Campeões. Miguel, vamos aos destaques da imprensa internacional. Sim, sugeria começarmos pelo Brasil, porque os jornais brasileiros nesta altura têm evidentemente temas muito próximos do futebol português, por força da conquista da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro pelo treinador Jorge Jesus. A capa do lance da edição do Rio de Janeiro, como vemos, tem aqui um destaque para uma vitória do Fluminense, mas depois dá em cima, ampliando então a imagem, este destaque a Jorge Jesus, agora também cidadão carioca, portanto, compreendendo o que isto significa, cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. Foi uma cerimónia solene que decorreu na Câmara dos Vereadores daquela cidade, e que passa, evidentemente, também de forma mais ou menos natural, compreensível, aceitável, portanto, o treinador português de um espaço que era meramente desportivo para uma zona já de algum reconhecimento social citadino, portanto, referendo-se evidentemente apenas à cidade do Rio de Janeiro, mas também, claro, com alguma importância. São, enfim, campos que se vão misturando com alguma facilidade, acontece no Brasil como acontece cá também, e portanto há que compreender estas situações com alguma naturalidade. Já agora, antes de voltarmos ao Brasil, porque há mais capas sobre Jorge Jesus, mas gostava apenas de passar também para a Argentina, para que se perceba aqui na capa do Olé como o River, portanto a equipa que perdeu com o Flamengo a final dos Libertadores, está claramente na moda baixo de tudo isto. Também, de certa forma, um efeito Jorge Jesus, mas aqui negativo, claro, por força dessa derrota, por força também de uma crise financeira que os clubes argentinos, enfim, por extensão de partes também a própria Argentina, ao fim e ao cabo, vai motivar uma série de vendas no River Plate, inclusivamente a própria saída do treinador, o Galhardo, também um grande treinador, à semelhança de Jorge Jesus, que também poderá sair, e são nesta altura dois treinadores de quem se fala com muita insistência para bons clubes europeus, tanto o Jorge Jesus como o Galhardo, portanto o vencedor e o derrotado da última Libertadores. Já voltamos a Jorge Jesus, como eu dizia, mas até porque isto também está no Olé e é uma notinha muito importante.
importante para uma história ao fim e ao cabo engraçada, portanto este templo sagrado que é a Bombonera, casa do Boca. O estádio está num bairro típico da cidade de Buenos Aires e este assunto é particularmente importante porque o clube vai ter eleições e agora parece que quase todos ou todos, pelo menos todos os principais, digamos assim, candidatos às eleições à presidência do Boca Juniors já concordaram já votaram na alternativa de remodelação do estádio. Explicando o que se passa, o estádio está, portanto, numa zona muito urbana, quase sem espaço à volta, mas está sem condições, portanto, está já no limiar do risco, no limiar do perigo para os espectadores e tem mesmo de ser feita uma intervenção na Bombonera. As autoridades assim o recomendam e a dúvida tem sido, portanto, a discussão entre construir o estádio numa outra zona da cidade, coisa que os adeptos nem de perto nem de longe querem, entendem que isso é matar o clube e matar a relação que tem com o bairro, e a alternativa é a remodelação do estádio, que é aparentemente aquilo que vai avançar, independentemente de quem ganhe estas eleições. O grande problema com isto é o espaço, ou seja, o projeto para reestruturar este estádio é particularmente complicado, porque o estádio, que já é particularmente alto, e de resto uma das bancadas, como se sabe, é basicamente como se fosse um prédio, portanto tem uma fachada direita precisamente por falta de espaço. À volta, nas outras bancadas, também não há propriamente muito espaço. O Boca tentou comprar alguns prédios que, inclusivamente, estaria na disposição de demolir para ganhar espaço para construir, mas não conseguiu comprar, porque é uma zona relativamente valiosa. Alguns donos daqueles prédios, inclusivamente, até são adeptos do River e, portanto, nem de perto nem de longe facilitaram a venda, segundo tenho lido nos jornais argentinos. E então os projetos, há muita curiosidade para ver para ver qual será o projeto que vai conseguir remodelar a Bombonera e, portanto, acaba por ser uma novela, digamos assim, interessante de seguir até do ponto de vista da arquitetura e do ponto de vista da engenharia. Certo é que, portanto, a possibilidade de construir uma outra Bombonera noutra zona da cidade agora está aparentemente definitivamente afastada. Voltando então ao Jorge Jesus, trago aqui a capa também de um outro jornal brasileiro, o jornal Dia, que tem aqui também grande destaque para o Flamengo na metade superior da página, que foi aquela que eu para aqui trouxe. O tema já não é um tema tão festivo, digamos assim, é um tema já muito virado para o futuro, para a continuidade do treinador do clube. Jesus em 2020 só Deus sabe. Recorde-se que o treinador, apesar de ter dito que está satisfeito no clube, disse também que as portas de Portugal estão nesta altura muito fechadas porque basicamente não há propriamente já dinheiro que compre Jorge Jesus depois que permita a Jorge Jesus trabalhar em Portugal, mesmo atendendo-se ao facto de que ele, de um ponto de vista emocional, talvez preferisse, por questões de proximidade, que ele próprio já sublinhou várias vezes, trabalhar em Portugal. A verdade é que a carreira de Jorge Jesus, depois desta vitória do Flamengo, ganhou evidentemente outro tipo de expressão internacional, uma expressão internacional que nunca, na verdade, tinha conseguido antes. Digamos que lhe faltava sempre este grande acontecimento, este acontecimento quase cinematográfico, quase literário, que foi conquistar esta competição da Taça dos Libertadores da América, esta competição internacional, e que agora deu evidentemente outro tipo de expressão internacional ao treinador, e portanto ele agora consegue e pode aspirar realmente a treinar um grande clube europeu, coisa a que ainda não teve oportunidade, evidentemente sem aqui nenhum tipo de desrespeito para com o Benfica ou até o Sporting, evidentemente, que são, claro, também bons clubes europeus, mas refiro-me a uma atualidade do futebol europeu na qual, no que diz respeito a esse nível de grandeza, nenhum clube português se encaixa, evidentemente. E Jorge Jesus, eventualmente, agora pode ter talvez uma oportunidade nesse sentido. Acaba por ser também interessante a forma, sem querer alongar muito, a forma como aquela ideia, eu recordo-me de um texto do Matias Alencastro, escrito no Folha há algumas semanas, que comparava, que dizia que Jorge Jesus representava, lembrar-te-ás talvez, aquele Portugal rude e arcaico, nas palavras do jornalista que escreveu. Eu li o texto na altura, eu creio que foi um bocadinho mal interpretado. Ele fazia ali uma comparação entre os estilos das pessoas e as culturas das pessoas, portanto, entre Jorge Jesus e José Mourinho, para dizer que um era um pouco mais político, que falava línguas, que tinha outro tipo de apresentação, que se expressava de outra maneira, e outro, o Jorge Jesus, não tanto, mas o texto não era propriamente desrespeitoso, portanto havia, como há em Portugal, como há em vários países, vários, enfim, setores de atividade, níveis culturais, enfim, em classes diferentes, as pessoas expressam-se de maneira diferente, têm outro tipo de instrução, isso é normal em Portugal, é ainda muito mais acentuado no Brasil, de resto, do que aquilo que é em Portugal, mas o texto estava escrito de uma forma interessante, acaba por ser curioso, como agora acaba por ser então essa imagem desse Portugal rude e arcaico, de um ponto de vista da expressão, mas que de um ponto de vista do conhecimento futebolístico é claramente um nível de elite que Jorge Jesus levou para o Brasil
e acabou então agora por dar realmente uma grande lição a quem duvidava da capacidade dele e tentava pegar precisamente nessas dificuldades de expressão para fazer dele um treinador menor, coisa que evidentemente não faz nenhum tipo de sentido. E vemos aqui, portanto, já agora mais um carioca ao pá, portanto, tentando aqui aproveitar uma expressão portuguesa, enfim, de simplicidade, de proximidade, para aproximar, digamos assim, também o Jorge Jesus do povo brasileiro. E vemos aqui também como este jornal dá realmente um grande destaque a esta distinção do Jorge Jesus como cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. Saltemos então para a Europa e para a Liga dos Campeões, porque esta semana há jogos da Liga dos Campeões. Um dos jogos grandes será hoje às 8, cá em Portugal, exatamente. O Real Madrid-Paris Saint-Germain, Gala Real, como escreve então o L'Équipe. Do lado do Paris Saint-Germain as contas estão praticamente feitas, estão feitas, aliás, está apurado para os oitavos de final. O Real Madrid apura-se se vencer hoje o Paris Saint-Germain, ou se o Bruges não vencer na Turquia o Galatasaray, ou seja, também não será por aí que o Real Madrid se sentirá grandes dificuldades. O que eu quero dizer com isto é que, com tão pouco interesse classificativo para este jogo, ao fim e ao cabo, este é claramente mais um desfile de estrelas, digamos assim, entre uma casa forte da Europa, como é o caso do Real Madrid, e um novo rico da Europa, como é o Paris Saint-Germain, que aspira já de alguns anos a esta parte a conseguir uma vitória na Liga dos Campeões. Thomas Tuchel, o treinador do Paris Saint-Germain, tem claramente esse objetivo. A Liga Francesa, ainda que este ano talvez um pouco mais discutida, digo eu, talvez, do que noutras, mas nem por isso creio que no final de contas vai ser muito difícil de conquistar para o Paris Saint-Germain. Mas, portanto, a aposta é então a Liga dos Campeões. Um jogo também interessante pelo facto de, no primeiro jogo, em Paris, o Real Madrid ter perdido por 3-0, portanto, um jogo com algum embaraço, digamos assim, e, portanto, haverá também seguramente aqui algum ajuste de contas a fazer por parte do Real Madrid neste jogo. Curiosamente, o jornal tem também um artigo que detalha o relacionamento visto aqui como muito saudável entre o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e o dono do Paris Saint-Germain, o Nasser Al-Khelaifi, aparentemente, portanto, nem as questões relacionadas com negócios que estão quase sempre na iminência de acontecer, particularmente os do Neymar ou os do Mbappé, têm afastado, digamos assim, estes dirigentes. Noutro âmbito, a equipe dá também grande destaque à notícia de que a Agência Mundial de Antidopagem, portanto, que tem sede na Suíça, recomendou o impedimento da Rússia de participar em provas internacionais durante os próximos 4 anos. Recorde-se que a Rússia já tem um histórico de problemas nesta matéria, de ausências de competições importantes e de participações em Jogos Olímpicos nos últimos anos, e que desta feita o que está em causa são sobretudo atrasos na entrega de relatórios, falhas nas regras de conformidade com regulamentos internacionais por parte da agência de Moscovo. Daqui pode então resultar, num cenário mais extremo, claro, uma ausência de 4 anos, que implica, portanto, não estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nos cenários mais extremos, claro, são esses a que me refiro, não estar no Campeonato do Mundo de 2022 e também a própria autorização para receber na cidade de São Petersburgo, creio que são jogos, e 2 jogos do próprio Campeonato da Europa, um jogo do Europeu e acho que é um jogo dos quartos de final também em São Petersburgo. Portanto, estamos evidentemente aqui a falar de um assunto muito sério relacionado com o doping na Rússia e, por extensão, à escala, enfim, europeia e até mundial. Para quem se interessar muito sobre este assunto, eu deixo aqui então uma sugestão de um documentário fantástico na Netflix que se chama Icarugeia, de 2017, foi feito pelo cineasta americano Brian Fogel, que como ciclista amador preparou uma participação numa espécie de tour em França, portanto, de volta à França amadora, fez o primeiro, portanto, sem nenhum tipo de auxílio, fez depois tentando dopar-se profissionalmente, digamos assim, entrou num circuito para se dopar e para ver até que ponto o rendimento dele conseguia melhorar, e depois, mais ou menos por acaso, o documentário virou completamente de sentido, porque ele conheceu um senhor chamado Grigory Rodchenkov, que era o chefe do laboratório de antidopagem da Rússia, portanto, que tinha sede em Moscovo, e que de uma forma um bocadinho caricata, até um bocadinho inocente, se calhar descomplexada até demais, lhe mostrou tudo, como é que se explicava, como é que se conseguia contornar os testes, como é que as coisas aconteciam. O que aconteceu? O documentário foi publicado, foi inclusivamente premiado à escala internacional, e o coitado do Grigory Rodchenkov teve que fugir para os Estados Unidos. Ele anda por lá em muitos problemas, já tentou suicidar-se, já esteve no hospital psiquiátrico, está num programa de proteção de testemunhas. De um lado, consta que tem sofrido uma série de pressões junto dos Estados Unidos para
testemunhar numa série de processos contra a Rússia, e do lado da Rússia, claro, querem-no de volta, dizem que tudo aquilo é mentira, que nada daquilo faz sentido, e querem-no de volta na Rússia para poderem então puni-lo, e ele, no meio de tudo isto, coitado, não deve ter a vida nada fácil. Voltemos ao futebol. A França, a edição desta semana da revista France Football tem então o português André Vilas-Boas na capa, treinador português que começou mal, diria, a experiência no sul de França, mas que tem conquistado agora um trabalho de grande mérito. Portanto, o bom trabalho dele tem claramente vindo à tona, citando alguns elogios que podem ler-se na revista: trabalhador, realista e muito honesto na comunicação, isto dito por dirigentes do próprio clube. Os adeptos também gostam muito dele. O Marseille está agora em segundo, e há pouco, quando eu me referi a estas dificuldades que talvez o Paris Saint-Germain possa sentir este ano na Liga, que não sentiu em anos tão recentes, referia-me, na verdade, a esta sombra que vai aparecendo, que se vai aproximando um pouco do Paris Saint-Germain, e que é precisamente o Marseille. Está a 8 pontos, o que é até de certa forma aceitável, atendendo às diferenças de investimento, e também, ao fim e ao cabo, há um bom trabalho do Paulo Sousa no Bordeaux, que está em quarto. O Leonardo Jardim este ano menos bem, com o Mónaco, que está em 14º e tem sentido mais dificuldades. Saltemos para a Espanha. A Marca, também um entusiasmo com a presença do Mbappé. Há pouco falámos do Paris Saint-Germain, que visita então o Bernabéu. A presença do Mbappé no estádio do Real Madrid é um entusiasmo de tal ordem com esta presença que, mesmo sendo um adversário, isso parece, ao fim e ao cabo, também ainda assim aproximá-lo do clube, pelo menos numa perspectiva editorial da Marca. É quase que uma espécie de desejo. É seguramente um jogador material para a Bola de Ouro. Repara como o AS tem também exatamente a mesma abordagem. Neste caso, acrescentando uma frase do Zidane, que talvez não se veja muito bem em casa, está ali debaixo da expressão o desejado. O Zidane, que se declarou então na conferência de imprensa, cito, apaixonado por Mbappé, apesar de ele agora ser um rival. Ou seja, tudo isto configura, quer pela declaração do Zidane, quer pelas proximidades do Florentino Pérez ao Nasser Al-Khelaifi, que vimos há pouco no Paris Saint-Germain, quer por estas capas dos dois principais jornais desportivos de Madrid, configura quase que um namoro um bocadinho descarado, portanto, à vista do próprio Paris Saint-Germain, já com um certo toque de algum constrangimento, diria. Veremos como é que vai acabar. Portanto, o Real Madrid está evidentemente interessado. Os sinais dados pelo Mbappé, de forma mais ou menos indireta, também dão conta de que ele pretende deixar Paris assim que possa, e veremos então como é que as coisas vão decorrer nos próximos tempos. Para já é jogador do Paris Saint-Germain e está no Bernabéu apenas como adversário. De resto, a própria edição do AS é também, e se calhar também porque no primeiro jogo o Real Madrid perdeu por 3-0, é uma edição muito elogiosa para o adversário, para o Paris Saint-Germain. Elogia-se então este quinteto mágico, estes 5 magníficos que compõem, ou melhor, podem compor, porque na verdade não têm jogado juntos, não há propriamente espaço para, numa equipa que tenha algum tipo de sentido, algum tipo de lógica em termos de funcionamento, para ter estes 5 jogadores em campo ao mesmo tempo. Não é propriamente fácil. Seria possível, mas seria quase que um exagero de qualidade, digamos assim, um excesso de zelo quase. Cavani, Mbappé, Icardi, Neymar e Di Maria, e portanto é claramente uma série de opções, constitui realmente uma série de opções de nível elevadíssimo para o treinador Thomas Tuchel. Outro jogo forte envolvendo equipas de Madrid é a visita do Atlético de Madrid a Turim para jogar com a Juventus. Aqui um jogo marcado também pelo embate entre 2 avançados portugueses de elite, de um lado Cristiano Ronaldo, do outro João Félix, ou João Félix, conforme queiram a pronúncia. É um jogo, de certa forma, doloroso para o Atlético de Madrid, sobretudo porque fará lembrar a derrota do ano passado, 3-0, com 3 golos de Cristiano Ronaldo, um jogo que impediu na altura, se não estou em erro, o apuramento para os quartos de final, foi nos oitavos. O Atlético de Madrid vinha com uma vitória por 2-0 conquistada em Madrid, e para mais foi uma edição que teve a final no Metropolitano, portanto, e foi um jogo de, evidentemente, muito má memória para o Atlético de Madrid, portanto acaba por ser um regresso a Turim, também marcado seguramente por isso, até de um ponto de vista emocional. Na ordem do dia está ainda, e aqui vemos esse tema debatido por jornalistas do AS, na ordem do dia está um suposto desrespeito do português João Félix às instruções do Simeone no jogo com o Granada, portanto anda a circular pela internet um vídeo do Simeone a tentar explicar ao avançado português onde é que ele deveria jogar exatamente naquele momento do jogo. Enfim, em algumas passagens do vídeo vê-se que realmente o João Félix olha para ele
ele e movimenta-se, portanto, cumprindo as instruções, noutras não, talvez porque não ouviu, mas, enfim, tenta-se fazer de coisas que me parecem absolutamente normais numa equipa de futebol, aqui um assunto que, sinceramente, me parece um pouco mal explicado. Ainda no AS, uma entrevista ao Piqué, defesa central do Barcelona, defesa central da seleção espanhola, presidente da Cosmos, portanto a empresa que transformou a centenária Taça Davis em ténis numa espécie de mundial, que foi agora conquistado também pela Espanha. É um projeto que tem sido bem recebido, que tem sido muito acarinhado e que o próprio Piqué então garante que está no formato em que funcionou agora para ficar e, portanto, parece-me também, sinceramente, se me é permitido a opinião, um formato particularmente interessante e que revitalizou um pouco a competição. Ainda em Espanha, o Sport debate quem, de entre estes, deverá ter vaga no ataque do Barcelona para a recepção ao Dortmund, também Liga dos Campeões, e estes são então o Dembélé e o Griezmann. O Barcelona só precisa de vencer o Dortmund para seguir em frente. Até o empate basta se o Slavia e o Inter empatarem também. Se o Slavia ganhar ao Inter, o Barcelona até pode perder, ou seja, basicamente tem que fazer o mesmo resultado que o Slavia. Não é propriamente difícil para o Barcelona. De acordo ainda com o Mundo Deportivo, na capa, Cristiano Ronaldo e também o Van Dijk, por extensão, estarão fora já dos planos para a Bola de Ouro da França Futebol, que será entregue na próxima semana, se não estou em erro já. O jornal escreve que já terão estado na cidade de Barcelona repórteres da revista France Football para fazer aquela habitual sessão fotográfica que depois é, portanto, apresentada, portanto, no dia da escolha. Normalmente acontece 4, 5 dias antes e é aí que os jogadores sabem, evidentemente, que vão ou que não vão, se não forem contactados. De dezembro, portanto, está quase, não é? Portanto, aqui, normalmente, quem ganha o troféu de Best da FIFA, como aconteceu com o Messi, ganha também a Bola de Ouro. Não há uma relação forçosa de causa e efeito entre as coisas, mas normalmente é um indicador muito forte, até porque o sistema de votação, recorde-se, também não é o mesmo. Portanto, na France Football votam, no The Best votam alguns jornalistas, mas capitães e treinadores das seleções nacionais. Para este troféu votam, portanto, acho que são 180 jornalistas, portanto, que votam neste troféu, e acaba por, muitas vezes, poder gerar uma escolha diferente, mas que, na maior parte das vezes, coincide. Uma notinha ainda para a NBA, já voltaremos ao futebol e à Europa. O LeBron James chegou ontem à noite na vitória sobre os Spurs por 114-104 aos 12 mil pontos em lançamentos de campo, portanto, lançamentos excluindo os lances livres. É uma marca simbólica e que o coloca atrás apenas de Kareem Abdul-Jabbar, que foi estrela nos Lakers, Karl Malone, que foi estrela nos Utah Jazz, Wilt Chamberlain, estrela nos Sixers e também nos Lakers, e Michael Jordan, claro, estrela nos Bulls, e LeBron James, claramente aqui a quebrar então mais um recorde. São marcas pontuais, são marcas muito concretas, mas que têm uma importância grande na NBA, porque permitem sempre uma comparação muito fácil entre as coisas, e até porque falamos de Bola de Ouro, às vezes comparamos, temos de comparar competições entre os jogadores, se é mais importante ganhar a Liga das Nações ou ganhar outra coisa qualquer. Neste caso há apenas uma competição, são pontos, são números, e as coisas ganham realmente outro tipo de clareza, que é muitas vezes mais interessante, ao fim e ao cabo, e mais fácil de compreender. Temos ainda tempo, temos assim, 2 minutos. 2 minutos, então se calhar vamos saltar aqui este assunto que era interessante, mas não haverá tempo para ele. A Gazeta dello Sport tem na capa, portanto, uma nota para o Federico Chiesa, avançado da Fiorentina, em cima, não é a manchete, mas é uma nota importante, internacional italiano, 22 anos, que está claramente em desencontro com a Fiorentina, portanto, com os treinadores, com a equipa, com a direção. Ele tem contrato até 2022, mas aparentemente está aqui a desenhar-se também mais um caso de um jogador que acabará por sair à força, digamos assim. Os dois clubes que, claro, estão interessados nele nesta altura, o Inter e a Juventus aparentemente mais forte, até porque o Chiesa parece preferir, então, como escreve a Gazeta dello Sport, a Juventus. Também, claro, e há pouco falávamos disso, a recepção da Juventus ao Atlético de Madrid, vemos na capa ali o Sarri, que escolhe, então, vota Cristiano Ronaldo. As declarações do Sarri foram interessantes, ou seja, de certa forma, como ele substituiu o Cristiano Ronaldo em 2 jogos, isso acabou por ser um assunto, digamos assim. Ele diz que não está minimamente chateado, incomodado se o Cristiano Ronaldo está ou não chateado. O que me parece aqui interessante é como aos 34 anos tanta gente continua a acreditar de forma inocente, de forma às vezes até um bocadinho ingênua, que um jogador do nível do Cristiano Ronaldo possa ainda viver nesta espécie de amuso, ou nesta espécie de zangas, ou nesta espécie de sensação de injustiça ou de perseguição, que não faz absolutamente nenhum tipo de sentido. Ou seja, um jogador como o Cristiano Ronaldo, se tivesse este tipo de comportamento, mesmo nas vezes em que foi injustiçado ou nas vezes em que foi perseguido,
se fechasse, se virasse costas, se não quisesse saber, nunca teria chegado a ser o Cristiano Ronaldo. Teria ficado pelo caminho com 17 ou com 18 ou com 19 ou com 20 anos, lá nos amus dele, lá nos enfados dele, lá nas chatices dele, nunca teria passado por cima destas coisas. E, portanto, aos 34 anos, partir-se do princípio que um jogador como o Cristiano Ronaldo está amoado com o treinador e que com isso vai prejudicar o rendimento é claramente uma ilusão, é claramente não conhecer as pessoas e pior, enfim, para conhecer as pessoas é preciso acesso e isso é mais difícil, mas pelo menos não conhecer sequer a carreira das pessoas e aquilo que elas fizeram, e isso parece-me claramente mais grave e um sinal mais gritante de desconhecimento. Fechar, Miguel? Sim, então fechamos se calhar só aqui para uma notinha para o José Mourinho, última aqui uma notinha do Guardian, vai então receber o Olympiacos e acaba por ser o regresso do mais celebrado treinador de sempre na Liga dos Campeões à prova, desta feita por uma equipa nova na Liga dos Campeões. E claramente com condições para voltar a vencê-la, porque não, diria eu. Miguel, agradeço a tua presença e análise à imprensa internacional nesta revista que se fecha assim esta terça-feira. Continua com a Bola TV.